Quando eu fiz esse vídeo, eu tinha apenas a informação de terceiros. E eu não tinha certeza absoluta, sabe? Quase que eu tirei o vídeo do ar. Quase que eu tirei o vídeo do ar. Mas hoje eu tenho documento, eu tenho a documentação. Tá? Esse documento está na lista secreta de ensinamentos do ano de 1984. Tá? Eu vou ler para você agora para que você tome conhecimento disso. Tá? Diz assim, é o tópico número 6. Tá? Diz assim: erros de doutrina. Aliás, tópico número 6, reconciliação nas santas ceias. Apresentar o pão e o cálice e não o vinho. Continuação de santas ceias. Então tá, fala sobre reconciliação a princípio, né? Agora depois diz assim, ó: servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice não o vinho. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Depois assim, diz assim, ó: o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Caso contrário, a oração só será para aquela rodada. O servo que ora pelo pão, não ore pelo cálice, e vice-versa. Apresenta só o que vai servir. Tá? Bom, depois o ensinamento manifesta preocupação com as toalhas que são usadas na ceia do Senhor. Diz assim: toalhas para mesas de Santa Ceia não devem ter símbolos, como seja cachos de uva, espiga de trigo, pão e outros desenhos alusivos. Nem convém colocar o dístico em nome do Senhor Jesus, pois a tribuna já o tem. As toalhas devem ser simples, contudo, se alguma toalha já tiver gravado em nome do Senhor Jesus, não é necessário substituir-se por outra. A próxima far-se-á simples, sem gravação. Ah. Então veja, o tamanho do absurdo. O tamanho do absurdo. Primeiro o argumento, né, para orar pelo cálice vazio. Diz que, caso contrário, a oração será só para aquela rodada. Tá? Então, esse é um absurdo, né? Isso não faz sentido. Tá bom? E veja também a preocupação seguinte: eles estão preocupados com a toalha que vai sobre a mesa. Entendeu? Se ela tem desenhos de cacho de uva, espiga de milho, pão, se tem alguma coisa escrita. Tá? E o vinho? O vinho, ele na ceia, ele está dentro de um vasilhame, ou uma garrafa PET de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, ou um garrafão. Onde está esse vinho? Debaixo da mesa, em qualquer lugar. Tá? Veja que o ensinamento não tem a menor preocupação quanto ao vinho. Ao vinho. Tá? Eles estão preocupados com detalhes absurdos, inúteis, sem sentido, com símbolos em toalhas. Se ao menos eles tivessem tido a preocupação: o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Mas o vasilhame, a vasilha que contém um vinho, deve estar sobre a mesa, ao lado do cálice. E não, sabe, o ensinamento passaria, sabe? Eu não teria o que contestar. Mas do jeito que está, preste atenção. Quem vai atender a ceia, deixa a vasilhame que contém um vinho em qualquer lugar. Com certeza, na grande maioria das vezes, está debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Tá? E outra coisa que diz aqui, que o cálice simboliza, né, o corpo
o corpo do Senhor Jesus e o seu sangue, ou simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Em absoluto, em absoluto. O que simboliza o seu sangue é o vinho, não há dúvida a respeito disso. Por quê? Porque o vinho é vermelho, o sangue é vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido. Então, está aí, ó, a blasfêmia destes homens na ceia, ao fazer a ceia do Senhor. Tá? Você e eu, que não somos, a gente está na inocência, né? Eles estão fazendo essas coisas na ceia e você não percebe. Tenho 40 anos de congregação, nunca percebi isso. Nunca. Sinceramente, nunca percebi isso. Mas o maçom, o cara da maçonaria, que a vida deles lá é fazer sinais e usar símbolos, né? É uma religião de sinais e símbolos. Ele vê estas coisas, ele percebe o que está sendo transmitido. E ele percebe que o ministério ali está debaixo do domínio e da orientação da maçonaria. É isso.